Fala pessoal, mais um podcast começando aqui do Only One. Tava falando pro pessoal que eu nunca sei como começar e a gente tava rindo pra caramba aqui antes. Mas vamos lá para mais um. E hoje, mais uma vez, como a gente sempre fala, um convidado especial, uma convidada especial, que é a Cris. Obrigada. Prazer receber você aqui, Cris. Espero que você se sinta à vontade. E, enfim, comece se apresentando um pouco o que é a Cris, o que você faz, quanto tempo você tá aqui. Nossa, assim, pra começar, né, pra quem não me conhece, meu nome é Cris mesmo. Eu amo que me chamem de Cris. Porque quando me chamam de Cristina, o pessoal já fala que tem cara de brava. Parece que tá então sério. fala, nossa, ela tá brava. E, gente, eu não sou brava, já começo por isso. Só tenho cara de brava, mas eu não sou brava. E, assim, eu nasci nessa igreja, assim, fui apresentada com muita honra. Não fico, tipo, o pessoal fala... Ah, eu era do mundo, sofri isso, aconteceu aquilo. Acho válido os testemunhos de quem que não era cristão e conta todo o perrengue que foi antes de conhecer Jesus. Mas assim, eu tenho muito orgulho de saber que eu nasci na graça, já conhecendo o Evangelho, sabe? Mas isso... não me tornou filha logo de imediato, né? Não é porque eu nasci, já nasci, já me dão uma carteirinha lá da escolinha, é filha. Não, eu fui querendo mesmo saber o que minha avó estava falando, que o meu pai estava falando, o que aquelas pessoas estavam cantando, né? E claro, assim... sou filha, né, de uma mulher que teve 5 filhos, então você já imagina que começa já uma casa bem cheia. Bem cheia, tipo, ninguém é dono de nada aqui. Você é mais velha ou não? Não, eu sou a segunda mais velha, graças a Deus. A Daniela é mais velha. velha. Eu falo que a minha irmã é mais velha. A Dani é mais velha. Pode crer, é verdade. E como que foi, Cris? Porque a gente tá vindo de uma sequência, se eu não me engano, foi o feijão. Val, quem foi antes do feijão? Foi a pastora Carla? Então a pastora Carla não conta. Mas a gente tá vindo de uma sequência de pessoas que não eram cristãs, se tornaram, e aí aqui elas acabaram falando o testemunho delas, de como era antes e depois conheceram Jesus. E você tá sendo justamente essa quebra, né? Então você nasceu na igreja, mas tem o que você falou também, que mesmo a gente nascendo na igreja, a gente nem sempre já é cristão logo de cara, e isso não nos torna cristão. E como que foi pra você? Quando foi que você, sei lá, aceitou Jesus, ou quando que foi que você sentiu de fato essa mudança e você falou, agora eu sou crente mesmo? Então, eu vinha nas escolinhas dominicais, né? Inclusive a Suelene era minha professorinha. Então, ela estimulava muito a gente a ler a Bíblia, porque ia ganhar pequenos brindes lá na sala e tal. A Suelene, né? Quase ninguém conhece quem são. E, assim, elas estimulavam muito a gente. Então, através daquelas brincadeiras lúdicas e aquele amor de ensinar a palavra de Deus e a doçura que elas têm, foi entrando o evangelho um pouco mais fácil, aquelas histórias dentro da minha cabeça. Porque, assim, quem não me conhece, eu tenho um pouco de dificuldade de ler as coisas e me concentrar. Mas eu aprendo muito com figura de linguagem, com imagens. E o Senhor fala muito comigo através disso. Porque ele fala, já conheço essa minha filha, já vou encurtar o caminho, não vou dar um textão para ela ler, não, já vou dar uma figura para ela. Então, eu acho que, assim, através dessas figuras, não quero falar flanelógrafo, né, que é bem antigo. Ninguém nem sabe o que é. Eu fui recebendo aquele amor com as doses homeopáticas, eu falo, né? Que por isso que eu amo o Ministério Infantil. Não faço mais parte pela parte de paciência, né, que eu não tenho mais paciência com as crianças. Mas eu sou uma pessoa que ora sempre pelo Ministério Infantil, assim, sou apaixonada mesmo, porque eu sei que ali acontece uma marca muito grande do amor do Senhor nas crianças, né? E eu acho que é onde se inicia tudo. A criança, quando ela chega e... Eu tava até falando disso hoje com a Nicole de tarde. Muito do que a gente se torna é por conta do que a gente aprendeu quando era pequeno. Então, se tem o Ministério Infantil e aí as pessoas estão lá ensinando, isso vai fazer uma diferença muito grande na vida da criança. Pode ser que no futuro ela não continue na igreja, mas com certeza ela vai ter ali guardado na memória, no coração, justamente o que você falou. Até o Whindersson Nunes, né, que é um youtuber bem famoso, ele falou que quando teve uma época que ele foi morar na casa da avó dele, e aí pequenininha a avó dele, uns amiguinhos levavam na igreja,
E ali ficou... Pode ser que eu não sei como que é a vida dele agora, que ele, se ele segue ou não, mas eu sempre vejo ele falando de Jesus. De formas diferentes, mas eu entendo que ali foi marcado, né? Com certeza. E aí ele gravou até uma música com a Priscila Alcântara, que é uma música também cristã. Nossa, teve um alcance enorme. Então, exatamente. E no fundo, eu que tenho certeza que o Senhor selou ele ali, naquele momento. E o Senhor dá livre-arbítrio, né? Se ele vai querer seguir, se ele vai querer se aprofundar nesse amor, já é uma escolha dele. Sim, totalmente. Mas o Espírito Santo está disponível para ele. Com certeza. Né? E acho que e até essa questão do livre-arbítrio, né? Vem muito a calhar também no que a gente estava falando. Porque eu também nasci na igreja e estou aqui desde sempre. Mas justamente por esse livre-arbítrio, tipo, o nascer na igreja não me faz ser cristão. Então eu também já falei várias vezes para os meninos que mesmo eu sendo filho de pastor, tendo estado aqui a vida inteira, não foi sempre que eu fui crente mesmo, cristão de fato, sabe? Tipo, nas atitudes, no jeito de pensar e no modo de agir. Então essa questão do livre-arbítrio faz total sentido, porque o Senhor ele vai nos incomoda, ele fala conosco, ele nos ensina, mas se a gente não quiser, não vai adiantar nada. Aí eu digo que assim... Teve um momento que meus pais, eles moram em Guarulhos, né? A gente foi morar em Guarulhos. E assim, na época ficou muito difícil vir pra cá, pra igreja, né? Pra cá que eu digo igreja Lausanne, né? Porque não era nesse tempo. Vocês moravam lá? A gente morava aqui na região. A Bernadette foi padrinho de casamento dos meus pais, com o irmão Gerson. E assim, a gente foi pra Guarulhos e se afastou nesse período. Por mais que meus pais queriam vir, mas era longe. Meu pai trabalhava muito cedo. Então meu pai... não falava assim, gente, não dá. E aí eu comecei a sentir muita falta, assim, de estar na igreja, daquelas coisas que talvez eu nem valorizasse tanto quando eu era pequena. Porque eu já estava naquela do automático, né? Eu já acordei aqui dentro da igreja. E aí, tipo... Aí eu comecei a perceber, assim, sentir falta. Falar assim, nossa, não vi nada essa semana do amor de Deus, né? E eu entendo, hoje, agora, falando com você, que eu tava ali meio que, ao mesmo tempo que eu absorvia a Sueli, eu tava ali também como elas eram a minha muleta. Eu não andava com as minhas próprias pernas, ainda. Entendi. Tinha dependência delas. E nessa ruptura, assim, dos meus pais não vindo pra igreja, foi maravilhoso, entre aspas, né? Que aí o Senhor, eu comecei a ter que andar com as minhas pernas. Eu comecei a ter dificuldades na escola, porque eu era adolescente. Eu comecei a ter muita depressão na escola, me sentia lá o patinho feio, eu me sentia inferior, aquela série de coisas que os adolescentes passam, né? E aí eu ficava com aqueles monte de fantasma na minha cabeça, que eu era perseguida, que as pessoas não gostavam de mim. E eu creio que aquele momento, o inimigo foi lançando, foi essa brecha que houve, o inimigo foi lançando mentiras sobre mim. Né, falando que eu não prestava, que eu tinha que ser dependente dos meus pais, né? Então começou a ficar meio pesado. E aí eu comecei a entrar em depressão mesmo, muito, muito sério, de chorar o dia inteiro no quarto, de querer ficar sozinha. E assim, minha mãe tinha 5 filhos, então tem ainda, graças a Deus, os 5, né? Mas assim, ela não tinha tempo pra ficar lá assim, meu amor, o que tá acontecendo? Ela falava, olha, a louça, é o dia de quem hoje a louça? Vamos lavar a louça. Olha, ai, mãe, eu tenho trabalho da escola. Ela falou assim, uma louça lavada vai fazer o seu trabalho. Um exemplo, né? A gente tinha mais funções, porque uma casa precisa funcionar. Sim, ainda mais com tanto com de 5 gente, pessoas né? sujando, comendo lá, né? E minha mãe ali sozinha, segurando a peteca. E aí eu falo que o pessoal dá muita, assim, fica falando assim, caramba, Cris, nunca leva a sério essa parte... Que eu falo assim, que eu comecei a ouvir os cultos da Renascer no rádio, dentro do carro. Que era a única forma que eu tinha de acessar ali. Porque, né, gente, eu não sou tão velha, eu tenho 38, mas... não tinha internet, né? Hoje em dia é muito mais fácil, né? Não tem... Então, assim, não tinha aquele negócio de a gente ver lá, sei lá, um cantor que a gente gosta... Baixa aquela playlist de cultos, seminários, workshop, louvores. Não tinha. Você ficava ali. Então, aí eu ia ouvir esses cultos da Renascer no carro. E o Senhor me alimentava, né? Eu entendo que é como se fosse aquela mãe ali, sei lá, águia. Aí ele vem com o passarinho no bico, dá o alimento pro filhinho. Eu interpretava o Senhor daquela forma. Naquele momento eu era criança ainda. Na fé, porque eu já era adolescente, mas eu era uma criança na fé.
E o Senhor me alimentava com aquelas pequenas doses ali no carro. E ali eu fui batizada no Espírito, sozinha. Tive o batismo do Espírito Santo sozinha ali. E aí eu comecei, ao mesmo tempo que aquilo me enchia, eu queria descobrir mais como que era, o que era aquilo, né? Ai, eu falo demais. bastante, Rafa. Mas tem que falar mesmo. Meu, que eu vem entro aqui no fica com salão vergonha, às mas 8 tem que da manhã, falar. até às 6 Não eu para. falo. Eu engato, mano. Não, mas o podcast é pra isso E mesmo. meu marido não fala tem- assim, mas Cris, você já não falou hoje? Eu falei, já, mas eu falei com você. Não, mas aqui é pra falar mesmo. Inclusive, você, próximo convidado, ou você que tá nos assistindo, aqui é pra falar mesmo. Então você tem que contar Falo muito. tudo, não precisa resumir nada. E, cara, tipo, voltando, né, o que você tava falando, eu acho muito demais, porque muitas vezes a gente... Vou falar de duas coisas, né, que me chamaram a atenção. Eu tava falando com a Carol há um tempo atrás, que eu lembro que quando ela era um pouco mais velha que eu, tipo, eu também não sou tão novo, né, igual os meninos, mas na nossa época também não era tão fácil. Já era mais fácil que na sua época, mas também não era tão fácil. Então eu lembro que a Carol, por exemplo, ela ouvia uma música no rádio que ela gostava, ela tinha que ficar atenta com uma fita pra colocar a fita lá pra gravar. Tipo, eu gostei muito dessa música, eu quero ouvir ela depois. Então você coloca a fita lá e tem que gravar pra ouvir depois. E, tipo, diversas coisas eram assim, e até mesmo uma pregação. Então, tipo, eu acho que hoje em dia, até por ser tão fácil, a galera parece que não dá tanto valor, Valoriza, assim. Então, né? tipo, hoje tem, cara, tem podcast igual a gente tá fazendo, tem pregação, tem, mano, Spotify, Deezer, tem tudo. Muita coisa. A hora que você quiser, quanto você quiser, e, tipo, é tudo muito mais fácil. E aí é muito legal ver isso, tipo, da galera mais velha, porque parecia que demonstrava mais interesse. É claro que hoje em dia tem pessoas que se interessam e buscam as coisas, obviamente. Mas acho que esse lance, pô, você ficava dentro do carro, ouvindo Nossa. ali, Com eles aqui eu tô assistindo mais velho ainda. ouvindo, tipo, uma pregação, ouvindo os louvores lá, e, tipo, isso mostra o quanto você desejava por isso. E é muito legal que Deus, ele honrou, né, essa sua busca por ele, essa sua procura, te batizou com o Espírito Santo nessa situação. Então, tipo... Sozinha. Sozinho, exatamente. Então, As pessoas muito veem que não ver, né? depende, né? Às vezes a pessoa fica, vai vir um pastor X aqui na igreja, é meu dia de ser batizado. Aham. Não, o Fica dia de esperando você a ser oração de batizado é alguém, na né? sua intimidade com o Senhor. É lá sozinho mesmo, é o que a Bíblia orienta, né? Você e ele. Uhum. É isso mesmo. E aí, tipo... Não, eu achei sensacional. E aí, você ficou esse tempo em Guarulhos. E aí, como que foi? Tipo, aí E aí, vocês assim, começaram a eu voltar sou um mais pra pouco igreja? obstinada, né? Então, assim, quando eu quero, pro bem e pro mal, assim, no sentido assim, quando eu estava com depressão, também fiquei obstinada na depressão e ficava triste e tudo. Eu ficava ali fazendo carinho na chatice, sabe? Tipo... E aí eu falei assim, chegou uma hora que eu falei, meu, não dá pra ficar aqui tendo essa depressão como minha melhor amiga. Uhum. Eu quero sair daqui, sabe? Eu quero provar isso que as pessoas falam, que eu ouço aqui na rádio. E ao mesmo tempo o Espírito Santo queria falar comigo, né? Eu sentia aquele chamado, ele me chamando. E aí eu comecei devagarzinho, igual eu falei, doses homeopáticas, assim. Minha avó continuou morando aqui no Lausanne. Então eu sempre dava uma desculpa no final de semana, vó, eu tenho que ir te ver. Minha avó, A irmã Rosalina, né? Irmã Rosalina, que era obreira da Saudosa igreja. irmã Rosalina. Meu avô também era obreiro. E aí vinha pra casa deles. E antes de vir pra casa, como eles eram obreiro aqui na igreja, eles tinham todo sábado o compromisso de limpar a igreja. Né? Que não tinha uma pessoa específica pra limpar, os obreiros se revezavam entre eles, se eu não me engano. Então, a minha avó falava assim, mas não adianta nem vir direto pra minha casa. Vocês vão ter que ir pra igreja, que eu vou estar lá o dia inteiro. E vocês me ajudam, porque quanto mais rápido a gente terminar a organização, mais a gente vai pra casa, né? E a gente ajudava. E, assim, coisas que o Espírito Santo me fez lembrar faz pouco tempo. Que eu limpava, assim, os instrumentos da igreja, a bateria. Eu sempre ficava com aquela parte lá de cima, do louvor. Meu, eu fico passada, assim, com as coisas. E aí eu ficava limpando a bateria, limpava o microfone. E ali o Senhor já me levava, às vezes, a orar pelo culto. Que fala que é a irmã do coque, já ia do repé. E eu falava assim, nossa. E eu não fazia parte do ministério de louvor nem nada. Mas eu entendo que o Senhor começava a semear no meu coração o amor por aquele ministério, né? E era muito gostoso. Então eu limpava ali e falava assim, a criança adora uma bateria da igreja, né? Então era o único momento que eu tava ali, podia mexer, ninguém ia me dar bronca, que era meu avô e minha avó que tava lá, né?
Então, o único momento que eu mexia era aquele momento, sabe? Mas era um momento muito especial, assim. E eu tinha muita reverência, que meu avô e minha avó, ele era muito bravo, assim, no sentido de... A gente tá na igreja, não tá acontecendo o culto, mas existe uma reverência aqui. Não mexa, tipo, nas coisas que não pode ser mexida. Tipo, meu avô e minha avó tinha muita reverência. Sim. E a gente tinha muita reverência com o vô e com a avó, né? Que às vezes as crianças hoje, né? Nem ligam. Brinca, leva o vô e a avó na coleira, assim, vamos passear, vovô e vovó. É tipo isso mesmo. Né? E eu falo, meu Deus. E a gente ia passar o final de semana, aí na hora de dormir, minha avó, vamos orar. E como eu tava assim, meia vindo pra igreja ou não, aí eu falo, ai, vó, não dá pra orar amanhã? E já orou o dia todo limpando a igreja, né? Aí minha avó falou, não, pra dormir tem que orar, tem que orar, tem que orar. E eu entendo tudo o cuidado de Deus. Que nesses momentos que minha avó falava assim, ó, tem que orar. Aí eu, mesmo sem ter vontade, orava, eu sentia o Senhor me alimentando. Eu sentia Ele me protegendo, me cercando com o amor dEle. Sim. Nesses pequenos gestos, assim, sabe? Então, eu falo assim que eu só tenho que agradecer demais, assim, Ele... porque eu vi ele em todos os meus caminhos, assim que eu ia, eu reconhecia eles nos caminhos, sabe? Eu via que ele estava ali me cercando. Não com um olhar de um policial, de alguém que está te oprimindo, mas com um olhar de amor, assim, cuidado, sabe? Como uma mãe mesmo está fazendo seu filho andar, ela vai soltando a mãozinha dele, mas ela tá ali. Se ele não conseguir ficar de pé, ela acolhe ele. Então eu via o Senhor dessa forma, sabe? Me ensinando a andar, mas ao mesmo tempo me cercando. Ah, que demais. E nesse período, aí vocês iam sempre aqui pra igreja, né, no final de semana. E aí, quando que foi que você começou a se interessar mais pelo louvor mesmo, aí, tipo, ao ponto de entrar no grupo? Como que foi esse processo? Então, graças a Deus, foi assim, um período que saiu bastante gente do ministério, porque eu acho que foi na época do pastor Paulo Felipe. Eu acho que eles foram para missões, uma coisa assim. E aí ficou só o pastor Leandro, que na época era ministro de louvor. E aquela coisa, né? Tipo, ninguém fez um teste, né? Até hoje eu tenho um trauma disso, porque não me sinto uma pessoa que deveria estar cantando jamais. E tipo, ninguém fez um teste, falou assim, nossa, vamos cantar, vamos ver se ela dá certo. Não, falou assim, nossa, não tem ninguém para cantar. Aí a sua mãe, a Maria sempre falava, põe a Cris, mas eu acho que elas gostavam de mim, sabe? Não? Ninguém falou, vamos dar um dó, vamos falar um ré aí, vai ver se vai. Então, ela falou assim, Cris, não dá pra você cantar? E assim, logo na primeira vez, já colocou pra solar aquela música Águas Purificadoras do Diante do Trono. Meu Deus. Nossa, aí é cilada total. Não, aí, nossa, e eu assim... E assim, naquela época, meu coração tava sendo transformado pelo Senhor. Eu tava naquela transição de cura. De depressão, das emoções. Foi na mesma época que você vinha pra casa da sua avó? Mesmo período. Assim, eu acho que tinha 15 para 16 anos. E até então eu tô aí, não me expulse. Não, eu não. Eu quero continuar. Não, eu tô na dispensação do Senhor, assim, o tempo de Deus, mas né? eu também. Que ele falar, a gente faz. Eu faço, eu não quero, mas jamais. E aí ele me chamou, me convidou, e a gente eu comecei a cantar essa música, mas... Muitos anos eu perguntava pro Senhor, eu falava, Senhor, olha aquela irmã ali, canta muito, né? Por que eu tô aqui? Eu me sentia num lugar de, tipo, tirando o lugar de alguém. Sabe? Porque, igual eu falei, ninguém fez um teste, assim, num momento, e falou assim, olha, Cris, sua voz é linda, vamos cantar. E eu falei assim, Senhor, eu tô tirando o lugar de alguém aqui. E aí um dia Deus usou a vida de um pastor para falar assim, que eu achava isso. Mas enquanto eu cantava, Deus me curava, Deus me enchia, né? E eu entendi, né, que a honra, assim, na verdade, era Ele lá de novo, me curando, sabe? Quando eu tava lá louvando e achando que eu não merecia aquilo, né? No sentido de, tinha pessoas mais capacitadas, ele falava, não, eu tô procurando verdadeiros adoradores. Não só a voz, que eu acho importante, Fábio Pelóia, super importante, afinação. Estudar, eu não acho que isso é descartável, eu acho muito importante. Mas naquele momento eu acho que ele estava me chamando como adorador mesmo, sabe? Como adorador, e ele me conhecia. Ele conhecia o meu interior, que meu interior só tinha gratidão por ele me cercar ali, né? E me cuidar. Então, não quero ser chata, gente, mas essa... Não, pelo amor de Deus, tá sendo chato. Ó, antes da gente continuar, eu vou dar meu cartão.
Senão... Ei, vai, dá pra mim, Rafa. O que foi? Pode falar, meu. Se inscreve no canal. Se inscreve no Eu já canal, mandei a senha pra gente. vocês, né? Beleza. Então, pessoal, o pessoal. Tá ótimo. A gente tem uma convidada especial, a Natália, aqui hoje com a gente. A fã número 1 do podcast. Enfim, galera, o pessoal tava lembrando aqui, ó, de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações pra quando sair o podcast você já receber lá. O que mais tem que fazer? Dá like. Se não deu like ainda, já dá o like agora. Compartilha pra galera. A gente tá soltando uns cortes também do podcast no Reels do Instagram, então segue a gente lá também, que tem umas partes importantes lá. E... já vou deixar o arroba da Cris aqui também, que é Cris Belas, né? Cris Belas com 2 L's e underline no final. É isso. A galera vai por aí, vai estar tudo certinho. Então segue a gente lá em tudo, Spotify, Deezer, YouTube. E segue a Cris. Daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai falar sobre o que a Cris faz e por que a Cris Belas. Já ficou meio fácil, mas enfim. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, voltando, Cris, e mais uma vez falo, não resuma a sua história, tem que contar tudo. Nossa, não tem problema falar demais aqui. O Luiz fala que quando eu vim da Bahia, caí do caminhão e aí tudo começou. Então, ainda bem que o Luiz não tá aqui. Inclusive o pessoal da produção, para de conversar aí, não é zoeira. Mas a gente tem que dar um jeito de trazer a Cris e o Luiz aqui. Não, pelo amor de Deus. Até apagou a luz. Olha, meu Deus. Tem que dar um jeito de pôr a Cris e o Luiz aqui, aí o pessoal vai chorar de rir. Nossa, não dá. Que aí ninguém vai levar nada a sério. Dá um de cada vez. Enfim, Cris. E aí você começou a participar do Louvor. E teve essa palavra, graças a Deus, né? Porque senão você ia ficar com esse negócio na cabeça. E como que foi, tipo, esse processo? O que você sente de diferente de quando você entrou e de como você é agora, sabe? Tipo, o que mudou no seu jeito de cantar, de adorar? O que você acha que mudou, sei lá? Eu acho que mudou bastante coisa. Assim, na questão de afinação, assim, mudou pouco. Não, mas eu me esforço, gente, eu me esforço. Mas assim, o que mudou tudo. Porque eu entendi o meu propósito. Uhum. O que o Senhor me chamou, que eu não caí lá de paraquedas, sabe? O Senhor, ele me chamou, ele me escolheu, não foi um acaso, sabe? Sim. E quando o Senhor fala no meu coração, ele fala como Davi lá, né? Que tá lá, todos os irmãos dele, e todo mundo achava que era aquele que seria o escolhido, que aquele era o rei, sabe? Que aquele era maravilhoso. E aí tava Davi lá, que não tinha formosura, que não era bem aquilo que as pessoas imaginavam. Sim. Não é assim, me diminuindo, mas eu entendo como Davi. Talvez eu achava que eu não era a pessoa indicada para aquilo. Mas o Senhor me escolheu, justamente porque a glória é dele. Amém. Né? A glória é dele, ele não chama quem é. É claro que tem pessoas que cantam muito bem, o Senhor usa também. Mas a glória é dele. Então ele quer justamente que a gente não se acha mesmo muita coisa. Porque, calma. Senão vai dar ruim, né? Senão vai dar ruim, glórias a mim. Mas é isso mesmo, para que o nome dele seja muito grande como é, né? Então eu continuo achando, tipo, segura a onda, mas ao mesmo tempo eu entendo para que o Senhor me chamou. Aí você fala, para que o Senhor te chamou? Aí eu entendo assim, que o Senhor me chamou, ele foi me dando dons de ter sonhos, de falar coisas no meu coração, coisas secretas, assim, que muitas vezes eu compartilhava pro Jorge e pra Isa. Porque eu achava assim, eles me conhecem, eles sabem que eu não tô mentindo e que eu não inventaria essa situação. E aí Deus foi compartilhando coisas sérias comigo, mas não me dava medo, ao contrário, eu falava assim, nossa Senhor, coisas particulares minhas, coisas de outras pessoas, coisas sobre ministério, igreja, sabe? Mas eu guardava tudo pra mim e pro Jorge e pra Isabela. E eles ficavam enlouquecidos lá dentro de casa, falavam, vai na pessoa e fala o que Deus colocou no seu coração. E você não falava? Eu não falava, que porque bonito, eu falava assim, meu Deus do céu. Vai que a pessoa fala assim, Cris, você comeu muita feijoada, né? Você tá com a barriga cheia, então você tá alucinando. E assim, mas aí o senhor, eu ia lá nas irmãs do Coque, lá no monte, aí chicote estralava, viu, Val? O Val também já foi testemunha várias vezes desses montes. E aí o Senhor falava assim, eu não te mandei falar? Eu não te chamei? Eu tenho colocado na sua boca as palavras. E por que você não tem falado? Foi assim, foi diversas vezes. Chegou uma hora e falei, tá bom, Deus, eu vou falar tudo isso que eu já entendi. Em braille, em libras, em todas as formas de falar. E aí eu fui falando assim, Senhor, tira o espírito do medo.
tira a covardia do meu coração. Uhum. Porque é assim que eu me sentia diante do Senhor, como uma covarde. Né? Que o Senhor me mostrava coisas que eu tenho certeza que Ele não me mostrou para guardar para mim, né? Porque era coisas que falava a respeito de mim, mas muitas vezes falava sobre o reino, falava sobre outras pessoas. Sim. Né? E Deus me usava assim para orar por outras pessoas, me mostrava situações na vida das pessoas. E aí eu falava assim, não, Deus, a pessoa fala, nossa, Cris, não, pelo amor de Deus. E assim, eu enterrava meu talento, enterrava meu dom. Você parou de fazer isso, né? Eu tô parando aos poucos, uma carreta na descida. Eu tô parando aos poucos, porque assim, o que o Senhor, eu tenho orado, é o Senhor me dá um espírito de ousadia mesmo. Né? E tanto é que toda vez que eu subia, e subo até hoje lá em cima, eu tremo assim, bastante. Porque eu falo assim, Senhor, quanto temor tem no meu coração. Porque aqui eu tô, a gente é boca de Deus, ao mesmo tempo a gente está sendo ali um tempo que Deus está agindo na igreja, não sei te falar como. Sim. A gente está percebendo a atmosfera, é aonde que o Senhor está levando a igreja, e aonde que o Senhor quer falar. Então é muito sério, você precisa estar muito sensível para dizer, bom, isso sou eu que estou de TPM, e aí eu quero dar cajadada nos irmãos. Ou isso é Deus mesmo. Ou é o Senhor que está falando. Né? E aí eu comecei, e eu falei pro Senhor, como que isso vai acontecer, Senhor? Vai pra intimidade comigo. Vai me buscar com intimidade. Para poder ficar bem fina, bem, como que eu posso falar? Bem audível, bem fácil essa voz no seu ouvido. Para você, assim que eu falar, você saber que sou eu. Sim. Né? E aí, agora eu tô num treinamento. É tipo um violino, gente. É difícil tocar violino. Você vai arranhando. Pelo amor de Deus, tem que falar as coisas. Se Deus falou, você tem que falar. Está arranhando, mas assim, eu tenho assim muito amor. Assim, quando chega domingo, gente do céu, vocês precisam de ver, assim. Só o Senhor conhece meu coração. Eu trabalho, assim, sou cabeleireira, pra quem não sabe. Trabalho em pé. E assim, o problema maior não é trabalhar em pé, é trabalhar com mulheres e pessoas, mulheres com emoções. E assim, entrando já um pouquinho na questão do salão, não sei nem se o Rafael não, mas entrar agora. É bom que é natural, assim, melhor. É assim, quando eu comecei a ser cabeleireira, lá atrás, eu fiz um curso, aqueles cursos de ONG, tipo, você não tá fazendo nada aí, não vem dar desculpa que você não tem dinheiro, vem fazer um cursinho aqui. Só que aí tinha que ter os gastos daquele curso, mesmo assim, os materiais, tudo, e eu não tinha condições. E aí eu comecei aquele curso por um período e parei. E aí quando eu casei com 18 anos, meninos, não façam isso. Simplesmente, porque assim, existe todo um processo de maturidade, um apartamento é bom antes, um carrinho para não andar a pé com a criança no colo é muito bom também. Então assim, o fruto é fruto, mas não come o fruto verde. Sabe, eu falo pra Isabela direto, manga é manga, banana é banana. Só que se você for comer a manga verde, não, vamos pular manga, que manga verde é boa. Salzinho, alguém aí deve estar me escutando, sabe que é gostoso também. Mas tipo assim, sei lá, uma banana verde. A banana é uma delícia, mas ela não pode estar podre e ela não pode estar verde. Sim. Ela tem que estar no tempo certo. E eu entendo que é isso. Não amo... Graças a Deus, eu tô com o Jorge, fez 20 anos, a gente tá casado, tem a Isa... Graças a Deus. Mas, assim, tem coisas que poderia ser evitado, lógico. Você casar muito jovem. Toda vez que a gente tá falando, tipo, a gente não fala nem de casamento, eu falo de namorar. Relacionamento mesmo. Eu falo, não namoro agora, não tem necessidade. Porque eu por experiência própria... chegou a pizza. Eu, por experiência própria, namoro com a Nicole, né? A gente é noivo agora, mas a gente começou a namorar muito novo. E... a gente passou por muita coisa que não precisava ter passado. É só continuar sendo amigo e se apaixonarem lá com 30 anos. Exatamente. Com 30. Mas tem muita coisa que você não precisa passar, né? Dá pra evitar. Mas amém, glória a Deus. E assim, aí o Jorge foi, Cris, como eu tinha 18 anos, eu tava assim, tipo, panguando mesmo na vida ali, solta, sem objetivos, né? Não é os jovens de hoje em dia, porque a Isa eu já coloquei, estuda no colégio bom, faz inglês particular, eu já tracei a vida dela inteira, antes que ela, coitada, ela não aguenta mais tantas funções. Então, assim, já põe ela no curso, já me inscrevo, tô esperando ela, tô no contagem regressiva para 16 anos para colocar ela menor aprendiz no banco. Tá certo. Então, assim, eu tracei um plano dela, mas não é que eu quis encher ela de funções. E sim, tipo assim, ó, filha, já pega um norte na sua vida, que
É uma uma reta estrutura e que vai. você não teve, né? Você quer Que eu dar não pra tive, ela. que assim, eu quis antecipar e ao mesmo tempo minha mãe não tinha tanto tempo assim pra ficar lá me... Ah, vamos fazer um cursinho de inglês. Não. Inglês pra quê, né? A gente vive no Brasil. Minha mãe falaria. Então aí o Jorge falou, não, vou pegar um dinheiro de um trabalho que eu saí, eu recebi uma grana, eu vou te dar na sua mão e você vai escolher o que você quiser fazer. E a minha única coisa assim na hora, eu lembrei, sei lá, cabelo, que eu fiz um curso e não deu certo. Mas você gostava? Ou foi meio que de paraquedas? A irmã de 5 crianças em casa, cabelo tinha bastante pra arrumar, né? Então, tipo, eu arrumava da minha irmã, e todo mundo, eu cortava o cabelo do meu pai, às vezes. E ali sempre meio que eu era que tava arrumando o cabelo, mas inconsciente, né? Isso. Mas sempre eu creio que nada é inconsciente, Sim, né, gente? nada é por acaso. O Senhor sempre tá ali trabalhando. E aí eu fui fazer esse curso numa escola muito boa, de cabeleireiro. Foi uma outra etapa. Foi com toda a estrutura, né? Que eu até achava estranho, que eu tava acostumada ali, igual fala, né? Com o chinelo arrebentado, com aquelas coisas. E aí fui com outra estrutura, que o Jorge me deu dinheiro fazer tudo. Que hoje o pessoal fala, Jorge, tá aí só viajando, né? Mas não, ninguém sabe ele do sufoco, semeou, né? quem me deu esse curso foi o Jorge, né? E aí eu comecei a sonhar, assim, comecei a trabalhar com as pessoas, ouvir muitas mulheres, eu ouço o dia inteiro, assim. Tanto é que, resumidamente, eu trabalho no salão agora, que é bem pequeno o meu salão. Só que eu creio, assim, todo mundo fala, nossa, Cris, mas você faz cabelo legal, você tem rede sociais, você tem algumas blogueiras, né, que vão lá no salão, que gostam de divulgar o trabalho. E assim, você tem que fazer um monte de gente aqui para trabalhar. Mas, assim, toda vez que eu quero sair, eu falo que é do prumo, assim, de Deus, e fazer outras coisas que o Senhor não me mandou fazer, eu vejo ele me inclinando pro propósito dele. Então, assim, todo mundo tá me ouvindo, você, Rafa, os meninos aqui, meninas. A sua profissão, eu tenho certeza que não é em vão, sabe? A sua profissão, com certeza, vai contribuir pro reino. Sim. Claro, se você estiver lá conectado com o Senhor e falar, o que eu já falei pra Deus, agora eu só quero sonhar sonhos que vêm da tua parte, Senhor. Nem permite eu ficar sonhando coisas. Sabe, porque eu acho que você vai fazendo, tipo, eu tenho 38, já não tem. Eu fico vendo assim, não tem tanto tempo assim pra estar errando, né, gente? Vamos começar a acertar. Que eu falar assim, nossa Deus, vamos começar a acertar. Então eu falo, Senhor, já deixa eu sonhar coisas que o Senhor quer que eu sonhe. Né? Não me deixa perder tempo. Então, aí o Senhor foi dando esse espaço. E esse espaço é pequeno. E eu entendi o porquê que esse espaço é pequeno. É pra isso mesmo, sabe? É pra me conversar com as mulheres. Porque se eu tivesse um espaço maior, eu estaria muito mais preocupado assim, com a equipe. Um monte de gente. Mão de obra, pagamentos, compras de produtos. Então, assim, eu não conseguiria jamais conversar com alguém, né? E lá, sendo pequeno, demanda bastante tempo, bastante trabalho, viu, gente? Eu durmo bem tarde, trabalhando, postando foto. E acho que quando o negócio é da gente, a gente acaba trabalhando Não, muito aí mais, você né? não para. Aí você olha o cabelo, já quer uma tesoura aqui. O meu, Você olha o inclusive, Rafa, já quer umas luzes ali no olha Rafa, lá. de surfista. Tô precisando, hein, Cris? Vou passar lá. Então você vai indo assim, mas é muito trabalho. Mas assim, o Senhor, eu oro todo dia. Eu falo, Senhor, que entre nesse lugar pessoas que o Senhor envia. Sabe? E eu percebo uma por uma, assim, fala assim, eu tava assim, aí veio na minha cabeça você. Eu tava assim, uma amiga me falou de você. Porque lá, se você passar na frente, não tem placa. Tem nem placa. Porque a intenção não é nem captar as pessoas da rua, é ser esse boca a boca mesmo, que eu, graças a bom pai, eu não trabalho o dia inteiro, todos os dias, Rafa. Se eu abrir a agenda assim, graças a Deus. Todos os dias a agenda é cheia, todos os dias, pra glória do Senhor. Mas assim, eu creio que nenhuma tá ali só pra encher a agenda. Mas todas que estão ali, o Senhor tem um propósito. E aí o Senhor me manda só aquelas mais assim difíceis. Assim. Me manda uma Nick que vem De vez em quando. um bálsamo pra me conversar, pra me rir, pra me abraçar e beijar. Mas, assim, me manda assim, eu vejo que vem umas com coração assim, tipo, venha fazer o cabelo, mas eu não posso nem pôr a mão na pessoa. Eu falo assim, como que eu vou fazer seu cabelo se eu não posso tocar em você? Não tem mágica ainda, eu preciso tocar. Mas o Senhor foi me mostrando essas pessoas difíceis. Foi me mostrando que, no fundo, essa pessoa já foi uma pessoa mega, mega amorosa. E ela já ajudou muitas pessoas. Só que um dia alguém feriu ela, e às vezes feriu muito profundo.
E aí foi se machucando. E aí ela se machucou e ela criou essa barreira, essa capa assim, tipo, ninguém vai me tocar mais, ninguém vai mais fazer isso comigo. E aí eu falo pro Jorge, nossa, só vem pessoa difícil aqui, Jorge. Ninguém de boa. Nossa, manda um bálsamo, Senhor, de Gileade. Mas assim, eu entendo que o Senhor, assim, eu sou super desprendida, tipo, de roupa, de cabelo, de vaidade. Apesar de eu trabalhar com vaidade, mas eu entendo que eu tô pedindo pro Senhor desprender de vaidade, assim, do meu ego mesmo, assim. De tipo assim, tudo bem se você tá mal-humorada, eu já tô vacinada e eu te amo. Né? E tem vezes que entra umas tribulosas assim, eu falo, meu Deus. E aí o Senhor fala assim, não mexe com ela. Ela é minha amada. Ela é minha, sabe? Eu sinto na hora aquele amor de Deus, dele pra ela. Falando assim, ela é minha. Cuida dela. Sabe? Como uma pérola mesmo. Sim. Como uma coisa... É muita loucura, Rafa. É muita doidura. Assim, ser cristão é uma loucura, gente. Ser crente é muito louco. Coisas, né, do nada, a pessoa entra e fala assim, ela não é chata não, viu? Ela é minha filha. Tem coisas aí, por isso que ela tá assim. Eu mandei ela aí. Nossa, é uma loucura, Rafa. Mas assim, eu louvo a Deus por ele ter confiado em mim, essas pessoas, sabe? E eu sempre ouvi desde pequena aqui na igreja, falar, quem quer ser o missionário, vão lá pro Japão, pastor Clerisnan, que eu amo de paixão. E aí eu falava assim, Senhor, mas pro Japão, eu acho que eu não tô querendo não, né? Quer ficar mais de boa aqui, Zona Norte. Vai ficar aqui. E aí eu fui entendendo que, assim, nós somos o missionário, o Rafa, a Nath, né? Todos nós somos missionário. Então eu entendi que eu não precisava ir pro Japão, se o Senhor não me chamou. Sim. Eu sou missionário lá no meu salão. E eu não preciso ficar... Eu falo assim, o Senhor Jesus é tão maravilhoso que eu não tenho que enfiar a goela abaixo das pessoas. Ficar lá... Tem uma abençoada que entrou no salão e falou assim, porque não tem louvor aqui no salão? Aí não falou pra mim, falou pra outra pessoa. Falei, gente, porque aqui não é igreja, né? Aqui é o salão. Sim. E assim, ao mesmo tempo, o mundo, ele tá um pouco machucado dessas questões. De enfiar Jesus goela abaixo e a gente ser o dono da verdade. Sim. Sabe? E a primeira coisa que Jesus tem é compaixão. O ato que ele teve de morrer na cruz por nós foi compaixão. Foi misericórdia, né? E eu acho que ele é tão precioso que a gente não tem que enviar ele a goela abaixo, sabe? E eu acho também que, tipo, às vezes a gente entra em um comércio, às vezes tem uma Bíblia aberta lá, tá tocando louvor, mas também não quer dizer nada, tipo... Nada, só vale muito mais você falar, ter uma atitude de amor com a pessoa e ela sentir esse amor vindo de Deus com a vida dela. Vale muito mais isso do que ela ouvir um louvor. Às vezes ela nem vai prestar atenção na música, se prestar atenção também, tipo... Se coloca um reprepé lá, então, meu Deus, ela tá endemoniada, essa menina. Porque só o mistério vai quem tá no mistério lá na hora, porque a pessoa não vai entender. É verdade. Né? Eu não acho que isso é uma regra, mas lá no salão eu não gosto. Sim. Eu acho assim, eu sempre falo pra Isa, a gente tem que ser o que Jesus faria, tem que tentar praticar a Bíblia. E isso vai ser Jesus. Né? Quando a pessoa te dá aquele soco na cara e quando você fala, doeu, Deus, agora, e agora? E agora você vai ser cristão, agora você vai fazer o que Jesus... Que assim, na prática, Rafa, coisa pesada, Mas assim, o Senhor coloca mesmo esse eu falo pra Isa, né? Às vezes a gente sai, ela fala, mãe, a gente entra no Uber, o cara começa a falar sobre depressão, sobre abandonar, a mãe abandonou, parece que todo mundo quer desabafar com a gente, sabe? Uber, principalmente. No Uber, quer desabafar. E na rua a gente vê uma criança pedindo. Outra hora a gente sente muita dor em sair na rua. Eu e a Isabela, a gente fica lá olhando o farol. Ai, meu Deus, aquela criança. A gente não aguenta. Vamos chegar em casa logo, gente. Eu não vou aguentar chegar em casa. Eu vou chegar aqui sem o sapato, sem a roupa, sem nada. Parece a Natália. É pesado andar na rua, gente. Aí eu falo pra Isa, Isa, porque os nossos olhos estão abertos. A gente vê isso porque os nossos olhos estão abertos, né? Quem abriu nossos olhos? O Senhor. O Senhor, Ele abriu os nossos olhos. Então, a gente consegue sentir compaixão, não porque a gente é legal, não porque a Cristina, nossa, que amorosa, nossa, a Isabela é muito fofa, não. Mas porque a misericórdia do Senhor entrou em nós e nós exercemos essa misericórdia, né? E aí foi isso, assim, no salão eu comecei a ouvir essas mulheres e ouço até hoje, assim...
E eu ouço histórias muito pesadas, muito profundas, muito doloridas. E às vezes até eu choro com elas também. Sabe? Outra hora eu oro com elas. Outra hora a gente dá muita risada. A gente não só chora, tá, gente? Tem alguma experiência, assim, que você possa contar? Que não seja, sei lá, que não vá... Que a pessoa não vai achar ruim? Tem alguma experiência, assim, que você passou? De você falar de Deus várias, ou de orar? Já teve de todas as formas, assim. Uma forma, assim, que eu oro para Senhor ungir minhas mãos quando eu for colocar a mão na cabeça das pessoas, né? E teve uma vez que eu tava trabalhando em um salão, ainda não era esse salão, era em outro salão. E aí a pessoa começou a passar mal, assim, num lavatório, e a gente não tava fazendo nenhuma química muito pesada pra pessoa tá aquela parte mal. de rinite, sinusite, não tava passando mal, sabe? E a pessoa o tempo todo passando mal. E aí começou Deus me dar o discernimento naquele momento. Falou assim, você não fala que é pra mim ungir as suas mãos antes de começar o trabalho? Então essa pessoa tá querendo manifestar. No lavatório, você imagina? Então é pesado Santo nessa Deus. hora. Oh, Jesus, segura ela, Jesus, que eu preciso terminar essas luzes pra não cair esse cabelo. Não, mas assim, na hora o Senhor me deu discernimento que era aquilo. Mas assim, o Senhor nunca nos expõe, né? Então, aquele momento não era o momento de aquela mulher se manifestar. Então, eu comecei a ficar em espírito de oração para aquela mulher não manifestasse ali. Porque, imagina, todas as clientes, mulher começar... Não ia ser bom nem pra você, nem pra... Ia a caipora lá no meio do salão, aí não ia dar. Aí não ia rolar, porque ia ter que dar pote de tinta na cabeça dela e tudo. Mas, assim, eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? Não é o momento. Mas, assim, aquela situação tocou na vida de uma pessoa que estava lá, que era de outra religião. E ela veio me perguntar, Cris, eu achei muito estranho isso, essa situação. Porque nem a menina ligava o salão ligava para a família da menina e ninguém vinha buscar ela. Falava, ela faz isso direto. Então, assim, na verdade, eu percebi que era uma ação maligna. E aí passou tudo, a mulher voltou em si, né? E a menina do salão veio me perguntar. Aí eu pude falar, eu falei, você quer saber mesmo? Lá na cozinha, tá, gente? Não no meio do salão, lá na cozinha. Eu falei, você quer saber mesmo? Então, esse é o mundo espiritual. Eu oro antes de sair, peço para Deus ungir minhas mãos. E essa pessoa estava recebendo ali o espírito maligno, né? E aí ela falou assim, nossa, eu consagrei meu bebê numa religião, né? O candomblé, gente, também. E consagrei o meu bebê. E eu achei que, ok, eu tava indo no lugar certo. E eu pude falar para ela algumas coisas sobre aquilo. E eu creio que Deus quebrou ali aquela consagração daquele bebê e abriu os olhos daquela moça. Convidei ela para ir para a igreja, tudo. Ela ainda não veio, mas eu creio que a semente ali... Uma coisa que eu tenho entendido é isso, que eu falo, ai, Senhor, eu convido todo mundo para vir para a igreja, cadê esse povo? Fala assim, o pastor fala assim, nenhuma ovelha, né, Cris? Meu Deus, tá difícil. Tem o João, gente, tem pelo menos uma. O João, é verdade. Uma. Grande João. Mas eu falo do amor de Deus bastante. E eu falava isso pro Senhor, Senhor, eu falo do amor de Deus com um monte de gente, assim, nas entrelinhas, tentando no dia a dia. E às vezes com palavras mesmo, falava versículo da Bíblia mesmo, e ninguém vinha, né? Aí o Senhor foi falando isso pra mim, falou assim, olha, filha, um prepara a terra, o outro planta a semente, o outro rega essa semente, e lá na frente alguém vai lá, simplesmente pegou aquele fruto, né? Então você está fazendo parte de uma plantação às vezes. Sim. E às vezes você não entende qual que é o tempo, o processo que você tá fazendo parte. Não sei se eu estou ali preparando a terra ou jogando a semente. Eu sei que a palavra de Deus fala, né? Vai lá e abre a sua boquinha e fala. Né? Ide por todo mundo pregar e fala o que está acontecendo na sua vida. E é o que eu tenho feito até hoje, né? Amém. Até hoje. Que demais. Eu falo, cara, né, Rafa? Todo mundo briga que eu falo muito. Deus, tá de boa, não deu nem 40 minutos, eu acho. Deve ter dado uns 2 horas já. Imagina. Mas é muito bom ouvir tudo isso. A gente sempre fala aqui com os meninos que a cada podcast a gente fica mais feliz, assim. Eu tava falando com o Val essa semana que o Val é quase uma celebridade, né? Nossa, e aí Val. Teve muito alcance e tal, e um monte de gente testemunhando. Então, tudo que a gente conversa aqui é uma conversa informal, mas vidas estão sendo alcançadas. Eu tenho certeza que seu testemunho também vai alcançar vidas. E eu fico muito grato de você ter aceitado o nosso convite, de você estar aqui. Espero que você tenha gostado também. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, o que eu vou falar? Porque
Primeiro que eu falo muito, mas assim, graças a Deus, louvado seja o nome de Deus, assim, eu tenho bastante experiências, assim, vividas na prática com o Senhor, né? Que eu converso muito com a Isa sobre isso, assim, eu falo muito com a Isa porque eu acho que foi aquela pessoa que o Senhor me deu para formar o caráter, né? Sim. Não só o caráter humano, mas o caráter de Cristo. Então é uma pessoa que eu tenho que estar ali 24 horas sendo cristã real, né? Levou uma fechada, aí você pensa, né? E você viver mesmo, né? Porque hoje em dia, o que os adolescentes jovens às vezes não estão vendo? É isso, é você ser realmente esse crente aí que eu falo nem ser crente, porque parece que tem aquele negócio de naftalina, né? Aquela coisa pejorativa, no sentido de pesado. Mas, tipo assim, se divertir. E é isso que eu ia falar. O que eu ia falar lá atrás, que eu falo pra caramba. Quando eu venho no ensaio de louvor do domingo, que eu fico muito alegre mesmo. Não, mas os nossos ensaios... Nossa, meu Deus. Quase a gente não consegue ensaiar, gente. Pelo amor de Deus. Fazer um convite, fazer um ensaio aberto pra igreja ver como a igreja fala, meu Deus, é um tipo esse um pessoal que canta mesmo. Nossa, eles cantam. Mas assim, é porque eu lembro, toda vez que eu tô lá em cima, eu lembro, e lá embaixo também, gente, eu lembro da onde o Senhor me tirou. Eu nasci, mas eu tive esse processo e ainda tô passando pelo processo, e eu falo que esse processo não vai acabar nunca, só lá na glória mesmo. A gente está sendo lapidado pelo Senhor. Mas sentir essa alegria mesmo, de estar lá em cima. E quando eu tô com vocês, assim, tem um amor muito grande por você, Rafa, muito grande mesmo, sabe? Eu não sei se o Rafa foi meu pajem também de casamento. É verdade. Tem várias fotos ainda bem que meme. você não falou disso aqui. Nossa, eu ia trazer uma foto, mas eu achei que ia ser bullying. Precisa. Do Rafa. Também não precisa mandar pra produção depois. Nossa, depois eu mando ele amando estar lá. Mas eu entrei, bonitinho, não entrei? Entrou, mas tipo assim, tem umas... Você era bebezinho, né, Rafa? Uma criança. Então tinha hora que você não queria mais tirar foto. Eu tinha 5 anos. Então, faz 20 que você tadinho, tá 20. Tinha 5 anos. Então você não queria ficar tirando um monte de foto. Tava E aí irritado, vinha o já. fotógrafo, aquela coisa. E você fazia meio aquelas caras, tipo, que hora que acaba? Então eu morro de rir com essas fotos do Rafa lá, tipo, que hora que acaba essa foto? Mas assim, eu não sei, desde lá eu peguei um amor. Mas eu entendo que o Senhor me colocou pra tipo, mãe na fé. De orar. Amém. E até sonhar, assim, coisas pra sua vida, sabe? Até o Senhor me mostrou, antes de você ser o ministro, o Senhor, foi uma das partes que eu não queria falar de jeito nenhum. Eu falava, meu Deus, não. Falava pra Isa que Deus me mostrava, o Rafa lá no corredor. A Isa tava quase falando ela mesma. Nossa, eu falei, peraí, eu de mim mesma vou falar agora. O Senhor me mostrava o Rafa lá tocando a guitarra e o pedestal. E eu olhava assim e falava, ele é um ministro. Mas assim, faz muitos anos atrás isso. E até quando, né, a Leia falou assim, não, Cris, vamos ter o convite, talvez você pode ajudar na administração. Eu falei, não, Leia, eu posso apoiar em oração, né? Mas eu sei que o Senhor chamou o Rafa. Eu reconheço como que eu posso falar? O ministério que o Senhor deu na mão do Rafa. Amém. Né? E aí eu fico muito feliz lá, Rafa, de estar com vocês lá no domingo. Eu brinco muito com o Luiz, né? Porque o Luiz... Eu falo que eu brinco muito com o Luiz. O Luiz é uma peça. Né? Porque o Luiz, ele se parece um pouco comigo, assim, né? Nós dois saímos meio desligados, meio atrapalhados. Então eu falo assim, bom, não tô sozinha aqui, tem mais outra atrapalhada aqui, né? Aí tem minha mãe, a Rose, mais Nossa, séria. a Rose e a Leia, graças a Deus, uma lady só pra rir das nossas gafes. Tem os adultos Tem os Luiz adultos e eu, bobo da corte com o Luiz. Mas digo assim, porque eu sinto esse amor, assim, o Luiz e a Cláudia, eles acompanharam, assim, minha vida em muitas fases, né, de oração, várias vezes o Luiz falou assim, tá louca, não tem nada a ver isso aí, Cris, sai dessa que é laço, isso aí que a pessoa te falou não tem nada a ver, de me repreender mesmo, assim, sabe, de falar, não. E várias vezes a Cláudia me aconselhou, várias vezes a Cláudia intercedeu por mim. Então a gente tem aquela afinidade de mãe e pai na fé também, assim, de me acompanhar, né? Sim. E todas as horas, parte péssima da nossa vida e parte boa. E aí não sai essa bagunça, né? Porque eu falo assim, meu Deus do céu, eu sou muito grata ao Senhor. É igual eu falo sempre pra Leia, essa alegria que a gente tá fazendo aqui é bagunça, não é falta de reverência à palavra do Senhor. É comunhão, né? Mas assim, é alegria mesmo. Aí até o Jorge às vezes pergunta, Cris, você não tá cansado? Você trabalhou o dia todo, você vai amanhã mesmo? Porque eu tenho que acordar, mulher, você sabe, né? Tem que acordar às 6 pra estar às 8. Você acorda às 6? É, porque tem que tomar banho. Eu acordo 10 para as 2. Nossa, Rafa.
Meu Deus. E eu ainda Tô chego expondo 5 meus minutinhos podres aí. atrasada. Aí o pessoal vai falar, não toma banho. Eu não tomo mesmo. Nossa. Brincadeira, Acordo. gente. Eu não acordo 10 para as 8, mas não acordo tão cedo assim também. Não, eu acordo às 6, porque assim, eu sou efeito retardado lá, Dory do Nemo. Então eu ainda vou acordar, aí eu vou abrir o olho, aí vai fazer o download no cérebro lá. Até Até acertar acordar, tudo. pum, já. Estão ensaiando já. Não, é porque é isso, eu tenho que me preparar. E aí, nossa, eu falo que assim, e eu falo assim, adorar a Deus, assim, é maravilhoso lá em cima, é maravilhoso lá embaixo, é maravilhoso na minha casa, é maravilhoso no carro, que eu falo, Sim. meu Deus, no carro eu vou ser arrebatada. Porque assim, é aonde eu me rasgo mesmo, Senhor. Porque eu sei que a única coisa que eu vou ter que fazer é esperar. São Paulo quase não tem trânsito. Então a gente vai ter que esperar. Ao invés de eu ficar xingando todo mundo na rua, né? Eu prefiro, eu ponho um louvor, aí choro, aí eu conto pro Senhor aquele negócio que eu não gostei e desabafa. Então o carro é a minha terapia lá dentro, né? Jorge fica louco, porque o carro fica cheio de coisas também, né? Virar casa, né? Vira casa, tem roupa, tem sapato. Mas assim, eu louvo a Deus, assim, por estar. Eu falo que sempre que o privilégio é meu, né? Ninguém me obrigou, É, nossa, né? é verdade. Ao contrário, foi eu que me candidatei, eu que tenho muito prazer em estar com vocês e muita alegria, assim, de louvar a Deus até que Ele volte, né? E eu tinha muita vergonha, ainda sinto muita vergonha de subir, de cantar e às vezes eu ficava, meu Deus, desafinei, ai, agora vai. Mas assim, eu vejo toda vez, Rafa, o Senhor tá na minha frente, assim, sabe? Ele tá na minha frente e eu vejo a glória dele, eu vejo o que ele já fez por nós e começa a me passar na mente toda a beleza que ele tem. E eu falo, gente, não importa o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, importa que ele tá aqui, né? E dá vontade de gritar. E você vê o cara no celular lá na hora do louvor. Da agonia. Você fala, meu Deus, É ele tá possível. aqui, ele tá aqui. Como que você não consegue perceber a presença dele aqui? Sabe? Como você troca a presença do Senhor pelo celular, por mais que eu trabalhe no celular, eu gosto muito de celular. Só que assim, eu falo assim, gente, nem sai de casa. Nem sai de casa, fica lá no TikTok, lá em casa. Não é verdade? Aham. Porque assim, ele tá aqui, eu sinto ele em todos os cultos, não só nos cultos, igual eu falei, em todos os lugares, mas eu entendo que quando a gente se reúne, é uma bênção especial, né? É uma bênção da comunhão. Sim. E eu fico passada, assim, eu falo, meu Deus. E o Senhor também falou assim, filha, olha pra mim. Faz o seu louvor pra mim é individual. O seu né, comigo, o dele comigo, e cada um é individual. Sim. Não deixa de me adorar porque você vai ficar preso se alguém tá adorando ou não. Me adora. Sabe? Me adora e E é me isso. espera. Eu tô voltando. Amém. Sabe? E é maravilhoso. Demais, que demais. Nossa, sensacional, Cris. Ai, Mais uma Rafa. vez, obrigado Eu que agradeço. pela visita. Gente, mais uma vez, segue a Cris lá no Instagram. Sim, Cris Bela. Eu vou deixar lá. Vai deixar aqui, né, na verdade? É, aqui, né? É isso. Então, sigam lá a Cris, meu, ela posta vários cabelos lá maravilhosos, inclusive o cabelo da minha Bastante loiras. noiva, que é linda, Ai, né? A que melhor é modelo linda. da Cris é a minha namorada. Com certeza, confirmo. Eu amo a Anne. Enfim, mano, compartilha com geral pra que o testemunho da Cris possa alcançar muita gente. Amém. E é isso. Semana que vem a gente volta, no mesmo horário, mesmo canal, mesmo tudo. E é isso, né, galera? Esqueci alguma coisa? Não, né? Tá certo? É isso. Então, um beijo, fica com Deus e até a próxima.